Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao 8º episódio do Mandela Pod, com o tema Liderança Feminina. E nesse episódio eu trago a maravilhosa, poderosa e minha chefe, Joana Oscar. Muito obrigada por você ter vindo. Eu tô muito feliz com a sua presença, você sabe disso. Que você também foi muito pedida aqui no Mandela Pod, tá? Você tá no top 3. Uau, Sim, que senhora. responsabilidade. Sim, senhora. Das mais solicitadas, quando eu abri a enquete no meu Instagram, falaram: quem vocês querem ver no Mandela Pod? Joana Oscar, tem que ter a Joana. Cadê a Joana? Falei, Uau. gente, a Joana vai, calma. Ela aqui, gente, ó. Tá aqui. Cheguei, gente. Eu não sou nem maluca. Então, pra gente começar, eu vou fazer a Marília Gabriela, porque eu sempre tive esse sonho, sabe, João? Ai, De adoro. fazer assim, Joana por Joana. Quem é Joana Oscar? Joana Oscar é uma menina negra, de uma família interracial, a filha do meio. E eu falo isso porque define a minha personalidade, porque eu não sou 8 nem 80 e eu não gosto de ser definida. Eu gosto de estar ali, sempre no meio, e eu me considero uma pessoa coletiva. Então, ser essa do meio, ser esse elo, é uma coisa com a qual eu me identifico muito, né. Sou professora da educação básica, ativista da educação infantil, das relações étnico-raciais, uma estudiosa, uma técnica na Secretaria Municipal de Educação, eh, e uma liderança em construção. Gostei disso. Gostou? Taurina, flamenguista, mangueirense, né, inclusive eu coloquei uma condicionalidade para estar aqui, se não tivesse coxinha e pizza, eu não viria, e nem cerveja. Tá tudo aqui, porque eu não sou doida, tá tudo aqui, Fui gente. atendida. Sim. Assim, é muito legal você falar dessa questão da liderança em construção, né? Porque é isso, né? A gente tá sempre em construção. E o episódio de hoje, que eu não falei, é sobre liderança feminina, tá, gente? Então, por isso que a Joana também se colocou como liderança em construção. Eu acho que para falar de liderança feminina, nada melhor do que te trazer, porque você é uma liderança. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, porque as pessoas acham que tá lá, a Joana Oscar, linda, maravilhosa, indo para Brasília, né? Mas não sabem o corre da gata, não sabem que teve uma trajetória. Então eu acho importante sempre a gente falar das nossas trajetórias. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória para você chegar aonde você está hoje. Você já foi eh, professora, diretora, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso aí para o nosso público. Quanto tempo que eu tenho, que é a história longa. Pode falar. Pode falar que a gente tá ouvindo. Bom, Luísa, primeiro assim, eu acho que é muito importante dizer que, eu não sabia nem que eu tinha direito a ter uma trajetória, né. Eu tinha uma percepção de que as coisas na vida não aconteciam do jeito que eu queria, porque eu tinha azar, né. E aí, óbvio que eu escolhi a profissão da docência, atuei em sala de aula, né, mas sabe quando você tem uma sensação de que, é é um contínuo, Uhum. né. E obviamente eu não tenho como não falar isso, eu não me via como uma mulher negra. Né, eu não é inegável os meus traços fenotípicos, né, a minha família fez um papel até onde ela tinha consciência do que podia fazer, que era instrumentalizar a gente culturalmente, oferecer educação e possibilidades para que a gente tivesse melhores oportunidades, mas a Sim. gente não tinha um debate racial, né, tipo: "Você é", né. E vivi muito tempo nos espaços sociais em que eu frequentei, sendo a negra única do rolê, Uhum. né, a melhor amiga da Patricinha de Beverly Hills. Então, era isso, assim, como você tá num grupo que é seu e tá se sentindo inadequada, como você também tá num ambiente que você estuda e você tá inadequada. Eu achava: "Gente, é azar o meu", Uhum. né. E aí, eu tenho um momento da minha vida que é o divisor de águas, que é quando eu vou fazer a pós-graduação em relações étnico-raciais no Cefet. E por incrível que pareça, como que eu cheguei lá no Cefet? Uma vizinha minha
virou para mim e falou assim: "Joana, eu li um negócio aqui que está aberto a um processo seletivo", porque eu sempre fui muito estudiosa, Uhum. né, independente, assim, eu sempre fui tipo: "Ah, tô na alfabetização, então vou fazer uma pós-graduação de alfabetização, porque eu tenho que aqui saber melhor lidar com isso". Tive um aluno incluído: "Gente, eu vou fazer uma pós-graduação em psicomotricidade, porque eu tenho que saber melhor lidar melhor com isso", porque Aham. a gente precisa se instrumentalizar a todo momento como docente. Sim. E aí ela disse: "Eu vi um negócio aqui, pode ser, sei lá, achei que é a sua cara". Até bati aqui. E aí eu vi o edital, eu fiquei assim: "Pós-graduação em relações étnico-raciais, por que que isso é minha cara?", sabe? Aham. Falei: "Gente, então tá, não tô fazendo nada", que eu também sou dessas. Não tô fazendo nada. E aí, para você estudar para a prova, basicamente era o texto da Lei 10.639, as diretrizes e o plano de implementação. E aí eu comecei a ler aquelas coisas e falei: "Ué, gente, espera aí", sabe? E eu fiquei, assim, Uhum. muito insegura. Vou, fui, tal, passei. E ali foi tipo um descortinar, aquele que agora não dá mais para voltar atrás, não Aham. tem desver, Sim. né. Eu passei a enxergar a estrutura da sociedade tal como ela é, e passei a entender que toda a minha trajetória até aquele momento e as coisas que tinham acontecido na minha vida que ficaram muito mal resolvidas, nada mais eram do que o racismo. E aí isso me puxou uma memória lá da infância e de como eu vivi coisas muito difíceis dentro da escola. Então, eu fui uma pessoa que tive a minha vida atravessada pelo racismo já na primeira infância. Eu tenho essas memórias. E aí, isso fez o sentido para a professora que eu era até então. Porque a Uhum. professora que eu era, obviamente, quando eu me deparei com os alunos e eu entendi que eles estavam praticando as mesmas brincadeiras que eu sofri na infância, é claro que isso me doeu. Claro. E aí eu estabeleci um pacto com os meus alunos: "Não, aqui dentro não". Mas era muito intuitivo, porque batia nesse lugar do que eu tinha vivido, Da sua criança interior. da minha criança interior. E claro, né, a todo momento na sala de professores, na definição de quais seriam os projetos da escola, lá ia eu com a minha bandeirinha: "Vamos falar sobre isso? Ah, não, para de bobeira, não Tá sei o quê". Então, assim, chato. é, até nem tanto, mas era o voto vencido. Uhum. Então ficava sempre dentro da minha sala. E aí aconteciam situações do tipo, um aluno meu xingava o outro, e aí vinha um terceiro intervir e dizia assim: "Tá maluco? Não fala, a tia Joana não gosta". Então, ali, aquilo começou a me dar uma angústia que era o seguinte: eu era a reguladora daquelas crianças dentro daquele espaço. Sim. Fora daquele espaço, eu não tinha nenhuma, incidência ali sobre elas, né. Uhum. E não era nem para ter, né, não é essa a ideia. E aí eu tenho que falar, pode falar, né, Lu. Claro, claro. Eu vivi um momento, assim, que foi tipo a gota d'água. Uhum. Que a gente tinha uma culminância na escola, de um projeto da escola, sempre as As culminâncias. culminâncias. E aí a gente estava falando, dali do até a gente tinha projetos muito bacanas lá na Uhum. escola. E era um projeto sobre a área, né, era um CIEP ali, Ramos, Olaria, Penha e tal. E eles falaram: "Vamos trazer a Imperatriz Leopoldinense", Hum. que ela é ali próxima do Legal, bairro de Ramos, e legal. aí a música que a escola inteira vai cantar junto com a Imperatriz Leopoldinense era o tal do Liberdade, Liberdade, liberdade. Liberdade. Sabia. Abre as asas sobre nós. É, vamos comemorar. Opa, 13 de maio. E vamos aqui definir, fulano vai ser não sei o quê, beltrano vai ser não sei o quê, ciclano vai ser não sei o quê, e eu era professora de educação infantil, 12 turmas de educação infantil. Todas as 12 turmas seriam os Meu escravizados. Deus. E aí, as 11 professoras votaram sim, e eu fui a voto vencido Hum. não. E ali eu chorei nesse dia na sala de professores, porque, eu vi que eu não tinha argumentos, era só um "não, por que não gente? Vocês não estão vendo que absurdo". "Tá, mas absurdo por quê?". Eu não sabia dizer por quê. Era só aquela dor do: "Gente, vocês não vão invisibilizar essas crianças aqui". Uhum. E tenho que falar isso porque foi catastrófico, né. Teve roupa.
Ai, meu né? Deus. Era uma roupa feita de pano de chão. Meu Pediram Deus. o pano de chão limpo para as mães e as professoras confeccionaram as roupas. E as correntes também tinham? Corrente de festa junina, né, de papel, Aquelas de papel que você ai, meu né. Deus. Então aquilo ali foi tipo: "Eu não vou mais ser voto vencido". Foi assim, tipo: "Não dá mais". E isso foi concomitante ali com o Cefet. E eu falei assim: "É isso, gente". Só que tu dá uma pirada, né. Uhum. Primeiro é: "Nossa, agora tudo faz sentido, isso não é uma culpa minha, não é baixa autoestima minha". E eu entendo, né, ao mesmo tempo, uma revolta do tipo: "Como assim? Quem essas pessoas pensam que elas são para falar assim comigo e tal?". Enfim. E essa coisa do você, um sentimento de: "Caraca, eu tenho agora muita coisa para recuperar. Meu Deus, eu tenho muita coisa para ler, para aprender que eu não sei, que eu não sabia até aquele momento da minha vida", né. Uhum. Mas o diferencial, eu acho que para mim, foi sair desse estágio de que a gente combate racismo com sensibilidade, de que a gente combate com empatia, Empatia. ai, se colocar no lugar do aluno, ai, o afeto, ai não, não é isso, né. Existe uma legislação, não pode ser negligenciada, existem as diretrizes que orientam a escola, existe um plano de implementação que orienta as políticas públicas, existem materiais, muitos materiais. Então assim, a gente já chegou num patamar aí, 20 anos de lei, que não tem como negligenciar, não dá mais, né. Melhorem seus argumentos, Vamos porque estudar, né. exatamente. E aí, assim, desse espaço tinha uma outra coisa, Luísa, Uhum. que eu também tenho que acho que é importante dizer. Eh, eu sempre fui uma menina alta, né, Sim. estabanada e tudo mais, e é aquela coisa do: seja discreta, não use Hum. cores, Hum. seja caladinha, seja quietinha, nã-nã-nã. E eu tinha meio isso assim, né, nunca fui encurvada, mas é isso, você fala baixo não é muito, mas assim, você se você se silencia, você não se coloca, Sim. né, nos espaços. E eu tinha uma parceira, ó, de trabalho, minha parceira até hoje, inclusive, de trabalho, mas as pessoas nos colocavam muito numa condição de que eu era subserviente a ela. Então, todo projeto que a gente pensava junto era o nome dela antes do meu. Tudo que, a gente partilhava e que a gente construía era o nome dela antes do meu. Toda a projeção de futuro que aquelas Uhum. pessoas naquela escola, olhando para nós 2 que entramos juntas no município, faziam era: "Ah, a futura diretora desse espaço é a fulana". Mas por que é a fulana? Porque sempre fulano e Joana, Uhum. né. Por que sabe, isso me incomodava demais, mas espera aí, ao ponto das vezes ter uma atividade que era no meu mural, que a gente no CEP tem os murais fora da sala que são nossos, né, Uhum. eram nossos, assim, da nossa sala. Ter uma atividade minha e as pessoas passarem no mural, sabem que aquele mural era da minha sala, dos meus alunos, falam assim: "Nossa, tu viu esse trabalho que a fulana fez? Maravilhoso". Porque era um apagamento, Meu né, Deus. da minha intelectualidade, da minha capacidade, quando as pessoas não expressavam oralmente, tipo: "A fulana é a cabeça, a Joana é o lúdico, a Joana é a brincadeira, a Joana", então era assim, para não reconhecer a minha capacidade intelectual, era me colocar nesse lugar da brincadeira, como se a brincadeira na educação infantil, nas anos iniciais, fosse uma coisa menor. Só a linguagem da Exatamente. criança, né. E a Não precisa estudar não, né, não para trabalhar precisa estudar ludicidade não. não. E eu também alcei esse lugar de ser reconhecida como uma boa profissional, no momento em que eu ganhei a minha primeira turma de alfabetização. Até então, todos os anos que eu estava na educação infantil, eu era a maluquinha. Uhum. A professorinha. Isso, né. Professorinha, que a gente é A tida assim. professorona que tem 1,84 É. m, mas era isso. E Sim. aí, eu me lembro da primeira reunião, quando foram distribuir as turmas e a diretora falou: "Olha, a Joana vai ficar com a 1100 e tantos". E as pessoas assim: "Quero ver alfabetizar". Então até o status de professora só me foi concedido por aquele grupo
quando eu alfabetizei os alunos de fato. E depois passei a alfabetizar durante muitos anos, né. Uhum. E aí, imaginem, todo esse cenário com conhecimento, lei debaixo do braço, mordaça que eu arranquei da minha boca, né, Ninguém segura. eu falei: "Opa, eu não aceito mais ser coadjuvante. Eu sou a protagonista da minha história". Ai, que lindo. Então assim, fui-me embora. Aí agora fica todo mundo: "Eu sempre torci por ela, Sempre torci é o minha caramba. amiga, ela é minha amiga". Vou Hum. contar essa parte. Hum. Mas é isso, assim, a primeira oportunidade que apareceu, que era uma coisa que eu queria muito fazer, que era trabalhar no segmento creche, Uhum. eu fui. E fui pra dentro da Maré, né, da comunidade da Maré, e as pessoas assim: "Tu tá maluca, vai sair daqui de um espaço que a gente não tem conflito, tarará, vai entrar lá, tarará e tereré". E assim, por incrível que pareça, eu tinha muito receio, Hum. de como seria essa minha chegada, né, eh, na comunidade, né, mas quem os que foram as pessoas, né, assim, o meu maior obstáculo não foi a comunidade, Uhum. foi a equipe pedagógica. Que aí a equipe pedagógica olhou e falou assim: "Quem é essa metida?", que aí, assim, não é Ela mais a passou a ser metida. não é mais a pretinha coadjuvante, é a preta de fora, né. Então ela tá Hum. pensando que ela é quem? Ela tá entrando aqui para ensinar a gente a ser quem, se a gente já é, né, e tão nova quanto elas e tudo mais. Então, assim, para mim foi também uma experiência maravilhosa, eu fiquei apenas 1 ano e meio na Maré, mas eu digo que eu entrei na Maré uma menina e saí uma mulher. Vi fome de perto, vi família que precisam, né, Uhum. beneficiárias dos programas sociais realmente. Conheci pessoas maravilhosas que eu carrego para minha vida até hoje, né, e muitas histórias de vida que me fortaleceram, que me fizeram entender, eh, que era o meu propósito mesmo a educação. E aí, dali, eu fui convidada, né, através de um bom trabalho de projeto político pedagógico Uhum. que a gente fez, né, na creche, eu fui convidada para ir trabalhar no nível central na equipe de, educação infantil, a gerência de educação infantil à época, Uhum. e aí a gente trabalhava com a implementação da política, a ampliação da política da primeira infância, né, eu fiquei lá por 5 anos, e assim, foi também um lugar, assim, antes da Geré, é um lugar de muita realização profissional, Uhum. porque é você sair do chão da escola. O chão da escola é importantíssimo, ele não sair da gente, Sim. né, as vozes das crianças e o compromisso que a gente tem com elas, isso a gente vai com a gente para qualquer lugar, mas a oportunidade de estar olhando né, numa perspectiva macro, e Sim. uma coisa que você faz agora não chega para 25, 28, 30, 33, chega para 500.000, né, 600.000 crianças, é de uma responsabilidade absurda. E ali foi um lugar que, eu aprendi muito no sentido de eu não tinha cargo, não tinha encargo, eu era só um elemento de equipe, Uhum. e uma pessoa logo na primeira semana que eu estava no nível central falou assim: "Aqui, aproveita, daqui você não vai levar nada, Uhum. que não seja conhecimento". Falei: "Pra mim, que gosto de estudar", então eu já vinha, né, eu fiquei ali que eu fiquei a chata. Aham. Vamos planejar a jornada pedagógica. Vai ter uma sala assim, uma mesa assim, uma mesa assado. Por que que a gente não tem uma mesa diversidade étnico-racial? Vamos comprar livro. Aí era aquela época que todas as crianças recebiam um livro, né, minha primeira biblioteca. Aham. E aí a gente olhava, fazia curadoria de um monte de livros que chegavam das editoras. Aí era tal, assim, assim. Por que que a gente não tem um percentual, assim, de autores negros, autores indígenas? Por que que a gente não faz um seminário? Por que que a gente E aí eu tive um total apoio da minha gestora à época, né, foi assim foi de muita aprendizagem, as pessoas dali eu fui para o mestrado, né. Uhum. Então, também um lugar que eu imaginava, quando eu estava na graduação, eu imaginava: "Cara, nunca vou chegar nesse lugar", que eu precisava trabalhar, né. Sim. E aí era isso, ia à faculdade de manhã, trabalhava de tarde, já dava aula de tarde, né, não tinha total incoerência entre teoria e prática e tudo mais. Então,
fui para o mestrado, pesquisei ali a implementação da lei. Não queria falar sobre o que falta. Isso é uma coisa assim que me aborrece, me tira do sério, É verdade. tanto quanto fome. É verdade, gente. Eu trabalho com ela, é verdade. Né, eu acho que a gente tem que sempre olhar para as potencialidades, porque acho que quando a gente cai nessa armadilha do discurso da falta, a gente acaba jogando contra nós mesmos, acaba jogando contra a luta e principalmente a gente não valoriza quem veio antes. Porque para a Exatamente. gente chegar onde a gente chegar, com certeza teve gente que veio antes e batalhou muito, né. Pavimentou mesmo o nosso chão pra gente estar Pavimentou aqui. ali com sangue, suor e lágrimas para eu estar ali naquele momento falando: "Oi, posso construir um programa?" Exatamente. Né, então assim, sou muito grata às trajetórias das pessoas, eu digo que eu não tive isso de uma ancestralidade familiar, Uhum, religiosa, que geralmente é a relação das pessoas, né, com seus pertencimentos. uhum. Então eu digo sempre que a minha ancestralidade é educadora. A minha ancestralidade foi um momento que eu li Eliane Cavalheiro e fez total sentido para Nossa, mim. A minha ancestralidade é um isso. momento que eu li a Nilma. Eu tenho que dizer Nossa. que o livro A Mulher Negra, que eu vi de perto, né, que foi a pesquisa dela de mestrado, foi tipo soco na boca do estômago. Falou comigo, mesmo anos depois, porque ela escreveu na década de 90, Uhum. né, e eu estava fazendo mestrado lá em 2015, 16. Então assim, falou comigo: "Você pode. Você, mulher, negra, professora, né, técnica, você pode. Escreva a sua história. Faça a sua história". Porque eu também ficava muito na dúvida: "O que será que eu vou pesquisar? Pesquiso", Uhum. e eu não queria, pesquisar prática, porque todo mundo já pesquisava prática, não tô dizendo que não há uma importância nisso, é fulcral isso, Claro, claro. óbvio, mas eu queria falar desse lugar do entre a poli esse meio, aí, Uhum. ou eu, a filha do meio. O que que tem aí entre a política pública e a prática? Tem alguma coisa aí, por que que não chega, por que qual onde tem o corte, Uhum. né. Então eu analisei a política pública do âmbito da secretaria e entrevistei professoras de educação infantil que já eram professoras antirracistas. E como é que eu cheguei nessas professoras? Eu analisei todos os projetos políticos anuais, são os PPAs aqui que a gente tinha na rede na época, em 2015. Li todos os 497, para categorizar qual deles seriam os projetos em excelência e diversidade. Já Hum. que aquele momento, a ideia desse projeto era que esses projetos, mostrassem quais eram as unidades de qualidade da educação infantil, Sim. eu consegui comprovar inclusive que os projetos premiados como de qualidade não eram projetos para diversidade, então é óbvio que eles não eram de qualidade. Mas deixa abaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo. E aí, eu tô falando muito, já pode cortar. Não, pode falar. Eu escrevi essa dissertação com muito sangue nos olhos. Eu queria devolver para a secretaria a fala das professoras, o que que elas Uhum. fazem, e ao mesmo tempo que eles pudessem se ver naquilo que eles estavam propondo para a rede e entenderem, assim, quais os caminhos possíveis, né. E aí tanto que a conclusão dessa dissertação é que a gente tinha uma ideia como gestão, né, naquele momento, e as professoras tinham muitas trajetórias que precisavam se afinar para construírem um projeto conjunto. E aí, minha filha, aí vem um prefeito cripeta. Então, quando eu concluí a dissertação, ficou estreito para voltar para o nível central com essas pesquisas, Sim. e eu fiquei absolutamente chateada, né. Falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?". Mas eu tenho que fazer só um retorno nessa cronologia, é que depois do primeiro programa de diversidade étnico-racial que havia sido feito, a gente descobriu Uhum. que havia sido feito em 2010 ou 2009, um primeiro programa de jornada com o tema, étnico-racial, e depois nunca mais. Logo, pontual. E É. aí, quando a gente fez o segundo, em 2015,
já era um outro formato de jornada. Uhum. A primeira jornada era convida um especialista, e o formato de 2015 já era uma roda de conversa com representatividade de professores, Sim. gestores e tudo mais. Então a gente, convidou alguns professores, a gente fazia uma reunião prévia à gravação para dizer qual era o tema, debatia. Não era nada gravado, não tinha obrigatoriedade de falar, de saudar ninguém, Uhum. mas era só para ter um aquecimento mesmo, e quando a gente chegava lá para gravar, aí a gente tinha, né, enfim. Esse grupo, a gente convidou esse grupo para construir também a dinâmica que ia para a sala de aula. Uhum. Então, eu e Renata Francis pensamos a dinâmica, voltamos para o grupo falou: "Tá maneiro, não tá? Tá bom, melhor aqui, pior aqui, tarará, vai dar certo". E a Uhum. gente também tinha uma dinâmica de, quando a jornada estava acontecendo, a gente ir para as escolas viver. Muito legal. Né, isso. Então, assim, foi muito, muito maravilhoso. E esse grupo, então, veio com umas reivindicações pra gestora daquele momento: Uhum. "Olha, não dá para parar aqui. A gente vai a gente quer continuar debatendo sobre isso". Então a gente construiu um grupo de trabalho Olha. e construímos um documento curricular, né, para pensar as relações étnico-raciais na primeira infância, a partir dos valores civilizatórios da Azoilda Loreto da Trindade, né. E aí, esse grupo ficou durante muito tempo se encontrando na prefeitura, construindo Que esse legal. documento a muitas mãos. Quando ele ficou pronto, aí veio a pergunta: "E os indígenas?". Aí e a gente foi atrás, pesquisamos pessoas nas universidades, representantes, contribuíram também. Aí a Hum. gente: agora vai aprovar, né, vai pra". E os refugiados? E toda hora um E os entrave. disparos? E aí a gente, fez o seminário, que era para ser o lançamento do documento, até em parceria com Futura e com a Cor da Cultura. Trouxemos todas essas professoras na mesa, elas contribuíram com as suas práticas pedagógicas para o documento. Então, para cada valor civilizatório, você tinha uma proposta de atividade possível de Que maneiro. acontecer, né, no espaço da educação infantil, seja no segmento creche ou pré-escola. E aí depois esse documento sumiu, Ah. tomou Doril. Então, quando eu estou voltando do mestrado, tem esse documento sumido, tem uma nova gestão que a gente não podia falar nem a palavra gênero, gênero Ah, textual, é, porque gênero alimentício. eu tinha rido pra não chorar, tá, gente? E aí eu falei: "Bom, não dá, né, como é que vai fazer? Não dá para ficar aqui". Mas esse grupo, ele foi fundamental, né. E aí eu digo que elas são as professoras. Se a Ni eu pedi a Nilma, tá, essa para fazer esse uso do Aham, título dela, sim. que fique claro que não foi um plágio. Eu pedi a ela, e ela deixou, porque eu escrevi na dissertação que esse grupo de professoras, mais as professoras de educação infantil que eu entrevistei, eu ficava maravilhada com as práticas delas, que elas eram muito melhores do que eu enquanto estive em sala de aula, né, isso é muito bom de Uhum, ver. claro. E aí eu escrevi na dissertação que elas eram as professoras de educação infantil que vi de perto. Ai, que E lindo. elas me transformaram literalmente, são grandes parceiras, estão por aí espalhadas, umas na rede, outras fora da rede, mas foi o meu primeiro quilombo, posso dizer dessa maneira, Uhum. sabe. Foram as primeiras pessoas que acreditaram em mim e falaram: vai para o mestrado sim, que a gente vai acompanhar". E até quando eu dei um blé-blé lá no final do mestrado, não estava conseguindo terminar de escrever, elas ligavam: "Quer que eu vá aí? Eu vou aí, vou ficar do teu lado, vou tomar um café, vai, abre esse computador". Bora, o que que você quer escrever? E isso é muito É, importante, Luísa, porque sabe. dá um desânimo no final, Dá um então. desânimo, um Aham. desespero, né. Aham. Mas, essa dimensão, assim, de que, cara, a gente não vai fazer luta antirracista sozinho não, meu bem. Não vai Né, tem uma mesmo. galera tipo: "Oi, estrei". Não, ei, espera aí, É. avisa que não é assim, né. Mas, assim, são pessoas que eu tenho em alta conta, então eu fui assumir uma função, minha primeira função, assim,
na regional, a convite da professora Andréia Barros, né? Ela era gerente de educação na Quarta CRE. Lá fui eu para a Quarta CRE me refugiar na Quarta CRE. Eu quero trazer a Andréia também, tá? Andréia, vem quando ela Andréia, pode. vem. Andréia tem histórias maravilhosas, Ela né? vem. E aí, lá na Quarta CRE, eu pedi a Andréia, assim, eu não quero ficar com nada da educação infantil, por motivos de mágoa. Tá. Tava hashtag chateada. Hashtag chateada, com rancor. Não quero saber. E aí, ao mesmo tempo, ela disse assim: olha, você tem total liberdade para fazer o que você quiser aqui nessa CRE em relação às relações étnico-raciais. Só que eu tava paralisada, sabe? Eu falei assim: eu não faço mais nada dentro dessa rede, eu não quero mais nada com essa rede, né? E aí, fiquei lá na Quarta CRE. Foi muito importante que eu fui aprender outras coisas depois que eu fui, né? Depois fez sentido por que eu precisava aprender essas coisas. Então, eu fui atuar ali, ainda na formação, mas muito mais no administrativo. E fui para o doutorado. Lá fui-me embora. Dar continuidade na pesquisa. Eu fiquei, bem, eu vou falar ainda de implementação. Não quero nada com essa rede. Eu vou falar de educação infantil. Não, tô magoada. Não quero saber de educação infantil. Eu vou falar sobre o quê? E aí eu vi que na minha pesquisa tinha uma lacuna imensa sobre o papel das mulheres negras na construção das creches, né, comunitárias. A gente tem uma história de expansão da educação infantil que vem de que as creches comunitárias elas eram Da assistência social. na época da assistência social, elas eram praticamente geridas por leigos que não sabiam nada sobre educação, que só cuidavam daquelas crianças, né? Aquela coisa meio que assistencialista, não tinham nenhum compromisso educacional, e aí vem a educação, né? Numa prerrogativa de cumprir lei, salvadora da pátria, aí vem uma grande expressão do mundo acadêmico, vira mãe da pré-escola. Deixe ela, que ela é a mãe. Deixe ela. A mãe da pré-escola. E todo mundo saúda a mãe da pré-escola. E eu falei, ué, gente, e as mulheres negras organizadas ali nos seus territórios, cuidadoras e preocupadas, sim, com os aspectos da educação? Porque até o momento eu também tinha estudado sobre o movimento negro e a gente tinha visto o quanto essas mulheres foram pioneiras, né, na garantia da educação, na luta pela educação da população negra. Lideranças, né? Altas lideranças. Tanto que a gente tem nomes de creche Tia Dora, creche Vovó Lucila, creche, né? Então, assim, todo um pertencimento de território totalmente apagado. Eu falei, bom, tô aqui na linha de história mesmo, sujeitos sociais, tarará. eu vou resgatar a história dessas mulheres negras, né? Esse apagamento histórico aí, lá fui eu, tô lá. E a gente, então, foi para um congresso e nos conhecemos lá também. Vários professores da rede nos encontramos no congresso em Belo Horizonte. Sou do Rio. Também. Vamos almoçar no bandejão. Como é que a gente não se conhece? Um da quinta, um da décima, um da sétima, um da primeira, eu na quarta. Como é que a gente não se conhece? Como é que a gente não tá articulado? Eita, vou chegar aqui um pouco para trás. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo que essa pessoa está banada. E ali que nasceu o Coletivo Aguibalá, né? Vamos criar um WhatsApp agora. O Luan criou o WhatsApp. Dali, de um dia que a gente dormiu, já tinham 200 pessoas dentro do grupo. E ali a gente começou a fazer encontros aos finais de semana sistemáticos, para as pessoas se conhecerem e tudo mais. Aí, como eu vinha dessa história da minha vida, né? Bota a cara e apanha. Falei, aqui vai ser um exercício terapêutico. Opa! Eu vou aprender a ser membro, calada. Só falo na hora que tem que dar opinião. Vai todo mundo, tá ganhando? O que tá ganhando? O dia tal. Então é o dia tal. Vamos fazer não sei o quê. Não, a disputa é assim, assado, assim, assado. Assado tá ganhando? Assado tá ganhando. Vou aprender a ser membro, né? Foi bom pra mim. Mas também foi, assim, então, o meu segundo quilombo, né? Entender. E, na verdade, eu nem queria muito. Aí Patrícia falou assim, Joana, vamos lá, vamos entrar nesse grupo e tal. A gente encontrou aqui as pessoas. Patrícia Sodré. Vamos lá, vou chamar a Geisa. Eu não conhecia a Geisa, eu conheci no Aguibalá. Vamos lá, vou chamar a Geisa, não sei o que lá. Aí sabe aquele comichão que dá assim dentro de você? Tipo eu tenho que estar.
querer não quero não, mas eu não vou aguentar ver uma coisa acontecer, porque aí eu sou dessas. Uhum. Eu quero ver acontecer, eu queria ver acontecer, né? Então, vamos lá. A gente vai criar o NEAB, nanana. Vamos sim. E aí a gente contando a nossa experiência lá institucional, pô, vocês não sabem de nada, vocês estão fora de sala. Eu falei, pois é. Aí, mas foi também, assim, muito engrandecedor estar nesse grupo. Então, Claro. tava lá com a minha vida paralela, vamos dizer Uhum. assim. Até que eu recebo um telefonema da equipe de transição do atual governo, né? Pode falar, né? Do secretário Renan Ferreirinha. Pode, claro. Olha, a equipe de transição quer conversar com você e tal. Eu falei, eu? Tipo, Eu? O que eu tenho a ver com isso? o que eu fiz, gente? O que eu fiz? Eu vou ser exonerada? Já acha que é alguma coisa ruim, mas não é. Não, é porque a gente ouviu seu nome. Porque, assim, essa coisa da gente promover as jornadas, Sim. criar o seminário, né, mandar orientações para as escolas de alguma maneira, fazer compras de livros nesse sentido. Isso na educação infantil foi bastante absorvido. Sim. Pode ser que as pessoas não tivessem noção que a gente tinha uma intencionalidade para a ERER, mas elas viram que alguma coisa diferente estava chegando. Não, olha só. Agora eu vou falar enquanto professora de educação infantil da rede, desde 2011. Eu percebi a intencionalidade para a ERE, sim, vinda de você e da Renata. Tanto que nas jornadas vocês pautavam a ERE e a jornada era televisionada. Então a gente ainda tinha que fazer atividades. Eu lembro de tudo. Então você era uma figura muito marcante. Por mais que você não quisesse se colocar naquele lugar de liderança, naquele momento do Agbalá, você já era uma liderança na rede. Então por isso que você recebeu o telefonema. Não foi à toa. Vocês estão ouvindo, né? A trajetória. É disso que a gente está falando. Ela vai chegar na Geré. Mas vai. Isso. Prossiga. E aí, né? Olha, eu vou te ligar amanhã. Uhum, Era uma sexta-feira. E aí, eu me ligar no sábado, 10 horas da manhã. uhum. Pra gente conversar, tudo bem? Rapidinho, né? Por Zoom e tal. Eu falei, tá bom. E fiquei com aquilo na cabeça, encasquetado. Meu Deus e tal. E aí, eu vi que lá na Guibalá também, Luciano e Pedro foram lá falar, olha, entraram em contato comigo, vão conversar comigo. E o povo, meu Deus. Eu falei, bom, calada vence. Opa! Olha, fica a dica. Calada vence. Hashtag fica a dica. Eu falei, na verdade, eu tenho feito exercício, eu sou terapeutizada, né? Uhum. Eu tenho feito exercício de não criar expectativas, mas ao mesmo tempo, o meu intuito sempre é de contribuir, eu sempre quis ver isso acontecer. Isso sempre foi assim, desde que, né, me entendi como uma mulher negra nessa rede, entendi que isso era um propósito para mim e eu persegui isso, de alguma maneira, né? Sim. Então, eu peguei, eu tenho anotado que eu também sou acumuladora. Eu falei, cara, eu não vou me negar a conversar com as pessoas, eu não sei quem elas são. Se elas querem me perguntar sobre o trabalho que a gente já desenvolveu, né, e a gente pode contribuir com alguma ideia para alguma coisa que eu não sei que vai acontecer, eu vou fazer. Claro, lógico. E aí eu fui e comecei a escrever ali. Eu escrevi umas 3 páginas de tudo que eu achava que poderia acontecer, de possibilidade. Ah, pra você mesma? Você pra você mesma? Não, para eu falar para as Ah, pra pessoas. falar pras pessoas. Ah, tá. Mas aí, amiga, eu tenho que dar uma voltada no tempo. 2 segundos. Volta aí. Eu tenho que falar que no período da pandemia, né, E eu a comendo gente pizza. isso, a gente lá, né, na pandemia, o que faz, o que não faz. A Renata, né, a Renata Francis, que já falou aqui, falou: "Olha, vamos fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa". Não, aí na verdade Luísa, eu acompanhava a Luísa, rainha das lives, Fazia live, gente. né. Aí eu falei: "Gente, Fazia a live. Luísa maravilhosa". E aí, não sei bem, agora eu não lembro. Quem Eu acho que foi você que falou assim, não, você falou pra Renata: "Renata, você precisa conhecer a Luísa". Aí você falou assim pra mim: "Luísa, Isso. você precisa conhecer a Renata". Você fez essa ponte. Isso, fui lá numa e fui na outra. Vocês precisam se conhecer. Isso. Ela é empreendedora negra maravilhosa, faz bonecas e, né, produtos, conta histórias e tal. E você tem as lives, né, fala do empoderamento negro e tudo mais, então tem que dar esse match. E criamos um grupo no WhatsApp para vocês conversarem sobre a live de vocês. Isso. E eu lá, né, que mais uma vez Tem que eu estar. tinha que ficar no meio, eu não ia aguentar não saber o que estava acontecendo. Tinha que estar. Né? Então a gente criou lá nosso grupo e depois desse grupo a gente ficava conversando, né, sobre as nossas dores, sobre as nossas trajetórias e, né,
que a gente faz e tudo mais. Então, aí essa história é maravilhosa, eu tenho que contar assim. Lá vai ela. A Renata, empreendedora, fala: a gente tem que fazer alguma coisa e um Eu tô comendo pra. curso. Eu já E a sei. Renata é capricorniana, então já pensa no dinheiro. Vai ser não sei quantos reais, vai ser não sei o quê, nananana. Aí e a Luísa, não, vamos fazer. A Luísa é a energia do fazer, é o vento, né? Vamos fazer. E eu, Calma. gente, vamos estruturar para o ano que vem, tá amadurecido, ter um currículo, né? A gente poder, né? Vai estar um cenário melhor e tarará, tarará. Pois bem, ela diz que não é verdade, mas é. Eu dormi. É verdade. Eu dormi e acordei com todas as aulas do Anã desenhadas. Eu já tinha nome, não sei. Mas sei que a Luísa veio, olha, na aula 1 vai ser isso, a aula 2 vai ser isso, a aula 3 vai ser isso, a 4 vai ser isso, a 5 vai ser isso. A gente vai dividir assim, a gente vai dividir assado, vai ser... E a Falei, Joana, mas, minha gente... E vamos chamar fulano, Beltrano, ciclano, nananana. E eu falei, meu Deus, vocês são muito malucas. Gente, mas olha só. A Joana, ela parece que é virginiana. Porque você ficou, calma. Não, a gente tava na Ui, pandemia. desculpa. A gente não sabia nem se a gente ia estar vivo ano que vem. É, não sabia. Eu falei, gente, eu tô na energia do agora. Eu tava vendo as pessoas ali morrendo. Um Sucumbindo. tédio. Eu tava lendo igual uma doida. Eu falei assim, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí você ficou, calma. Quando viu, já tava. Aí o Onan, o nome Onan surgiu entre nós três. Porque a gente falou alguma coisa de caminho. Não, é porque, na Alguém verdade, de dar a caminhos. gente lembrou da Renata e o que querer. É, isso. Do caminho. Eu não vou cantar, não, porque quando a Renata estiver aqui, que ela que cante. É ela que cante. É dela, gente. Isso daí é O propriedade que dela. querer é propriedade dela. É. Mas, né, tem a palavra Onã e Uhum. Onã é caminho, né? Isso. E a gente. Uma coisa que foi uníssono, que a gente não precisou nem debater, Aham. foi qual era o objetivo. Sim. Né? E o objetivo era, a gente queria criar um espaço de fortalecimento. A gente Sim. queria que as pessoas tivessem ali um espaço de convivência em torno das questões étnico-raciais voltadas para a infância, né? E a gente pensou bem baixinho, a gente imaginou ter uma turma de 20 pessoas. As três sem noção de nada, né? 20 pessoas, tá ótimo. Eu já tava assim, meu Deus, se tiverem 20 pessoas, tá maravilhoso. Foram quantas pessoas no formulário primeiro? Não, aí, Luísa, vou botar um formulário de intenção na rua. Pá, 100 pessoas. Uma coisa assim. E um dia, né? Porque foram mais. Não, mas foram muitas. Ah, primeiro que a gente não falou que era pago, né, amiga? Não, cara, na boa. Isso vale um livro, as três mais. Gente, isso é muito sem noção. Sem noção. Porque quando a gente falou que não era pago, como as pessoas acharam que era de graça, então vieram mais de 1000. Muita gente. Quando a gente é de graça. A gente pulou assim, meu Deus, 1000 pessoas. Não sem nada. Não. Vieram as 1000 pessoas. Você conhece gente pra caramba. A Renata conhece gente pra caramba. Eu ainda tava na caminhada. Não, Luísa, pelo amor de Deus. Eu sou mais conhecida agora, Joana. Não, Sim. Agora você é popstar, mas naquela época você já era conhecida. Não, mas assim, eu digo porque eu tava em sala, entendeu? Eu ainda não tinha passado pelo nível central, não. Mas assim, vocês dois já tinham vindo da G, então vocês já tinham, entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Vocês já tinham um público mesmo que falaram, cara, vai tá Joana, vai tá Renata, tipo, pô, vambora. Mas só que as pessoas acharam que não fosse pagar. Mas vai, prossiga. Pois é. Mas, na verdade, até essa questão do valor era um valor simbólico. Porque o que a gente queria era poder pagar as pessoas para dar o curso. Exatamente. Porque uma das nossas conversas, né, é que a gente sempre era chamada nos maios e nos novembros para fazer oficinas, para dar palestras e no nosso próprio bolso, né, nosso próprio carro, e a gente que lutasse para chegar lá, os nossos próprios livros. Então, assim, o mínimo de dignidade era a gente reconhecer essa intelectualidade dos nossos parceiros. Exatamente. Então, esse era o motivo do valor, né? E foi assim, a gente foi muito feliz. Superou as expectativas. Onazetes, se vocês estiverem assistindo, né? Vocês hoje são amores das nossas vidas, assim, parceiras. Muito parceiras. A gente nunca quis fã e a gente nunca vendeu um produto, nunca quis que consumissem. Sabe, eu tenho que falar isso, eu vou falar que olhando para essa câmera. Nós queríamos pares e nós conseguimos, né? Então, assim,
E eu acredito, e eu sei que é recíproco, porque Sim. hoje elas estão voando, Opa, a gente tá conquistando, acompanhando. escrevendo livro, assumindo o Assumindo cargo de direção. gestão, dando show, né? E a gente tá aqui, que assim, toda vez que uma Onanzete brilha, meu coração explode. Tipo, ai, que Eu também, orgulho! Que gente. orgulho! Muito orgulho. Então, foi assim, isso. E aí, bom, fui para essa conversa e falei, né, do jeito que eu falo, né? 3 horas sem parar, e tem que isso, e tem que isso, e tem que aquilo, e tem que, tem que, tem que, tem que. Então, dali, começaram uma sequência de conversas. Uhum. Eu nunca tinha passado em processo seletivo em minha vida, porque eu Você é entrei direto no município, concursada, deixe pro ela, concursada. deixe ela já entrou direto no concurso. Pois é, então eu não tava achando aquilo tudo muito estranho, né? Uhum. Mas eu tava sentindo, tipo assim, cada vez que eles me ligavam e perguntavam, tiravam uma dúvida e tal, e a tônica era: como é que a gente achava que seria possível Uhum. criar um espaço para garantir esse debate na rede, a implementação das leis das 639 e 11.645? Hum, Falei, é institucional. perfeito. E aí, mas então cheguei num momento em que tive uma primeira conversa com o Renan Uhum. na Firjan, lá presencialmente. Aí fui lá conversar com ele e tal. E aí era isso. E ele me disse assim: Joana, eu tenho uma preocupação de criar uma coisa, né? E aí isso virar um nicho, Sim, uma caixa. Eu sim. não quero que vire uma caixa. Ali que esse homem me ganhou, gente. Porque Visão, né? que eu já fico com aquela expectativa, né? Ai, Deus, vamos lá conhecer o chefe. E é isso, infelizmente, né? Assim, a sociedade é assim. E aí ele falou: não quero uma caixa, eu quero que seja, que converse com todas as áreas. E eu Perfeito. dizia assim para ele: Renan, se você criar uma assessoria, é pouco. Se você promover uma pessoa a uma função, Uhum. como se ela fosse uma líder de um projeto, não é a implementação da lei. Precisa ser criado um espaço. Aí eu parecia o Chaves. Uma divisão, uma diretoria, uma gerência, Coordenadoria. uma coordenadoria, uma subsecretaria. Ainda tá em tempo, chefe. Opa, tá sim, chefe. A gente joga aqui. Vamos jogar pro universo, que eu também sou dessas. Isso aí. E ele dizia: ah, não sei como é que fica organizacionalmente. Nananana. Eu falei: olha, se você não criar institucionalmente, não vai funcionar. Uhum. Não vai funcionar porque aí eu já estava fresca do mestrado, né? Saber todo o histórico do que tinha sido feito antes da secretaria. Então eu falei: ó, já teve uma coisa assim, não funcionou, foi desarticulado. Já teve uma coisa assado, não funcionou. Funcionou um tempo, mas era pouco. Era pontual, não chegava em todo mundo. Tinha críticas, as pessoas não conheciam e tudo mais e tudo mais. Então é isso. Você quer dar um recado muito claro de que essa é uma política da sua gestão? Então você tem que criar um espaço. Tá bom, muito obrigada, vai-se embora. E fui embora, então eu fiquei assim, sei não. Por via das dúvidas, eu vou anotar o telefone de todo mundo que me ligava no WhatsApp. Eu falava: assessor, assessor. Eu falei: se criarem qualquer coisa, nem que seja uma cadeira, eu vou pedir para trabalhar lá, né? Porque é um abuso. Isso era o mínimo. Não é? E aí, assim, a gente foi tendo umas conversas. Iam sendo anunciadas pessoas do governo, que iam Sim. trabalhar no governo. Aí anunciaram a Teca, depois eu recebi um telefonema da Teca. Ah, foi da Teca? É. E aí, assim, tudo meio entre Natal e Ano Novo. Ah, bacana. E aí. Tá todo mundo viajando. Não, no mercado mundial, fazendo compra de Natal. E ao fundo. Oi, Joana, aqui é a Teca, eu quero conversar com você, não sei o que, não sei o que. Eu, olhando a fila do Mundial de bacalhau. Olhando o bacalhau, olhando o preço do bacalhau. Meu Deus. Falei: dá para ser 5 horas, eram 3 da tarde. O tempo que eu enfrentei de fila. Gente, eu cheguei em casa 4h59. E eu fui conversar com a Teca, e ela me perguntou como é que eu via essas questões, e tarará, tarará, tarará. Aí eu falei lá, e fui, né? Falei: beleza, tá bom, já dei aqui minha contribuição. Gente, só um parênteses. A Teca era a subsecretária De de ensino da época. Da época, exatamente. Ia ser, né? Porque eles iam assumir em janeiro. Isso, E ia isso ser. era ali em dezembro. Uhum.
E aí, assim, eu tenho que falar uma coisa que já que a gente tá falando de liderança, Sim. né, é a tônica do projeto. Até esse momento, esse dia especificamente, como vocês sabem, eu sou uma pessoa coletiva mesmo. Uhum. Tô nem aí pra quem não quer acreditar, eu também não vou deixar de ser quem eu sou, mas eu quero construir as coisas com as pessoas, né? E eu tento fazer disso um exercício. Eu falava muito coletivamente, Sim. né? Nós isso, nós isso, nós aquilo, vocês isso, vocês. Eu jogava pra eles, tipo, não sabia que eu ia fazer parte. Então, assim, vocês têm que construir isso, vocês aquilo, vocês têm que definir, vocês, vocês, vocês. E aí eu fui a Janine, Janine que maravilhosa. é a Janine vem. nossa terapeuta holística, Beijo, Janine. maravilhosa, né? Janine vem. E quando eu conheci a Luísa, eu dizia pra Luísa que eu queria ter a autoestima dela. Não, eu não tô. Você sabe, eu sempre falei sei isso, dessa não é história. mentira, eu não tô puxando o saco dela, quem sabe, quem me conhece sabe. Eu sei que não é mentira. Porque eu falava assim, o modo como Luísa sempre se colocou, sempre se posicionou. E eu foi essa coisa de ter crescido, né, ali e tal, caladinha, nananã, silenciada. E aí, ela falou assim, eu cheguei para ela, uma demanda que eu levei, tipo, o que você quer desenvolver em você mesma? Uhum. E eu disse isso, eu quero me desenvolver, eu quero ter essa firmeza, né? Ainda falei para ela, vende a autoestima da Luísa. Ela pode confirmar, eu quero a autoestima da Luísa. Ela falou assim, vamos trabalhar isso em você. Uhum. E aí tem um exercício que ela colocou para mim, que era assim, eu tinha que dizer que eu me amo, que eu sou linda, que eu sou inteligente, né? Que eu sou capaz e que eu mereço. Tinha que repetir isso no espelho. E eu não conseguia falar. Eu mereço por nada. As outras coisas iam, entendeu? Aham. Tá. Quando eu falo assim. Então era uma sensação de que esse espaço não era para uma pessoa como eu. E por que Por que não? isso? Por que não? Né? Uhum. E não é por falta de representatividade, mas é por você óbvio, tem a síndrome da impostora, Tem. mas é uma coisa do tipo: "Será que eu vou aguentar esse rojão?". E aí eu saí desse dia, né, que foi o dia que eu fui conversar com a Teca, né, Uhum. eu lembrei disso que a Janine me falou, e aí eu falei para mim mesma: "Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas, eu mereço o que tiver de vir". Muito bom. E eu acho que essa foi a conversa final, porque Uhum. provavelmente a Teca virou para o Renan e falou: "Eu te aceito. Oh. Beleza, você quer essa pessoa". E aí no dia 29, queriam que eu fosse lá na Firjan de novo, eu disse: "Gente, eu quero fazer unha, não vai dar para ir". Véspera de ano novo, quase. Véspera de ano novo, nã-nã-nã, não, então bom, eles vão te ligar. E aí me ligaram de vídeo o Renan e a Marcele, a Marcele Pereira Santos Marcele, linda. Sério. Foi a pessoa que me acompanhou nesse processo, então ela foi ela era, depois eu fui saber, a responsável na equipe do Renan para fazer a seleção de quem criaria Geré. Ah, bacana. E aí eles falaram: "Olha, Joana, quero te dar uma notícia e tal". Eu falei: "Tá, gente". Que vai Pode acontecer? dizer, o que vai O que vai acontecer? acontecer? Nós vamos criar uma gerência. Cara, que Aí eu: massa. "Maravilhosos, lindos, vocês vão arrasar, Olha, vocês vão arrasar, gente, vai ser maravilhoso, essa rede merece. Vocês vão ver, vocês vão ser abraçados". Tem muita gente, e é isso, todo esse percurso que eu fiz foi sempre, conseguindo mapear pessoas e me juntar a muitas pessoas na sim. rede, né, que estavam abraçando essa pauta, né, principalmente na educação infantil. Então, eu já ficava imaginando as carinhas dessas pessoas, assim: Aham. "Gente, vai todo mundo ir, vai enlouquecer, não pode já contar? Não pode dar spoiler e tal". Aham. Aí, eles: "Então, qual vai ser o nome?", né, é uma gerência de educação antirracista ou gerência de educação das relações de relações étnico-raciais. E aí eu falei: "Olha, segundo as diretrizes, é gerência de relações étnico-raciais,
que a gerência de educação antirracista pressupõe logo de cara que a gente está assumindo, que óbvio que tá, mas que Uhum. tem um racismo na escola, mas a gente reduz a dimensão do combate. E a educação das relações étnico-raciais não é só combate à violência e Exatamente. intervenção, ela é promoção, ela é Formação, protagonismo, ela é protagonismo. resgate, reparação histórica, ela é currículo, ela é financiamento, ela é orçamento. Então, é é uma gama Uhum. de ações que precisam acontecer, então eu voto que seria isso. Então é isso, Geré, Geré, Geré! E aí agora a gente quer que você seja a gerente. Aí eu: "Ai, mentira". Mentira, para, se eu vou vir vou pensar, você não fez não? Claro Não, que não, tu você tá tá doida? doida? Vou pensar, fazer um chá não, mentira, eu tô pensando não, eu aceito. Na verdade, como eu sou muito boba, né, eu não estava acreditando, Aham. então eu falei assim: "Gente, olha, eu não fazia a menor noção, Uhum. eu só sabia que eu ia pedir alguém para fazer parte dessa equipe, Aham. queria ser dessa equipe, né, mas assim, meu Deus, aí vem na sua cabeça: "Será que eu tô preparada para isso?" Não sei o quê. Olha, mas não fala para ninguém e tal, porque vai ser anunciada ainda e não sei o quê, e aí dia 4 de janeiro, né, e Uhum. tal. E aí eu não tinha nem falado com a Andréia, eu não tinha falado com quem sabia, né, era o pessoal da Guibalá, Uhum. porque a gente no grupo ia trocando, e aí? Eu falava com a Lu, falava com o Pedro, perdão. Conversou, e aí, como é que foi? Que Uhum. perguntas que fizeram? Como é que nã-nã-nã, e a gente ia respondendo, trocando Sim. informações. Eh, assim, mas ninguém. O Luan Felipe, que é um meu super parceiro, Sim. a Paula, né, mas assim, calada, Calada vence. calada, né, então eu fiquei: "E agora como é que eu vou falar? E como é que isso? Como é que aquilo?". E aí, assim, beleza, vamos dormir. Dia 30, foi dia 30, 6 horas da manhã, eu acordo com um telefonema do meu tio, ele tinha No visto jornal. no Anselmo Góes. É, foi isso mesmo. Vai ser criada uma gerência de relações étnico-raciais e quem vai ser a gerente é a professora Joana Oscar. Isso. Dali, minha filha, o telefone não parava, uma loucura. "Ah, Foi meu mesmo. Deus, as Foi muito lindo pessoas, esse a Andréia me dia. ligou chorando: "Você não me contou nada, não sei o quê". Aí todo mundo vibrando, Paula estava viajando, estava já no Nordeste, aí me liga: Ah. "Amiga, você merece a sua história, a sua Que trajetória, você, lindo. é o que você estudou". Gente, foi uma festa, né. Foi. E a gente criou a gerência. A gente criou a gerência, eu, Pedro, Renata, né, Luciana. Paulinha, Luciana chegou depois, e aí depois veio Luan, Raquel, eh, aí depois Fefê, né, Fernanda Crespo, Thaíssa Tayana. Menezes, Tayana Costa, depois fomos lá mudando as configurações, Ricardo e agora Luísa, Tô aí. né, minha atual Tô gerente querida, minha gerente, aí. a minha gerente. Eu sou gerente, gente, eu sou gerente. Ai, deixe ela que ela é Deixei gerenta. ela. E no a gente seguiu basicamente Uhum. legislação, a gente criou a Geré de uma forma que era para garantir essa transversalidade que o Renan queria, Sim. né, que conversasse com as áreas fins responsáveis do currículo, responsável da formação, responsável do orçamento, responsável da avaliação, tensionar que elas que são a dona da cadeira Agora identifiquem como a herê perpassa nos seus fazeres. Então, a gerê ela não foi criada para ser executora solitária, bandeirinha da festa junina, né. Ela é uma política pública. e ela é um órgão ó, um mantra que Joana criou: consultivo, mediador e de planejamento estratégico, que atua nos eixos Currículo, currículo, formação, formação, projetos intersetoriais, avaliação, avaliação, monitoramento monitoramento. e orçamento. Olha, decorei, chefa.
Fez o trabalho de casa, minha gerente. Ai de mim, tá, gente? Ela é minha chefe. Não vou falar que ela é brava, porque ela não é brava. Ela é uma chefe maravilhosa. Não é puxar saquinho. Pode dizer que sim também, não tô Pode nem ser, aí. pode ser, pode puxar. Pode ser, é maravilhosa. Mas a gente tem. Não, mas é sério, assim. O que a Joana traz nesse desenho é muito importante a gente realmente deixar sempre demarcado, pra não acharem que, tipo, a Geré é assim, caso de racismo, a Geré sai correndo. Não é a nossa função, né? Nós somos implementadores de políticas públicas. E nós viajamos recentemente para Brasília, e essa frase da Petronilha, desculpa, mas eu vou ter que repetir. A Herer não é um tema, a Herer não é uma bandeirola, a Herer não é Uma lista de uma lista de conteúdos. conteúdos. A Herer é o centro do projeto de vida, né? Não só Exatamente. nosso, como da nação. Nós somos 57%. Então, acho que a gente trabalha para deixar de existir. A verdade é essa. A gente trabalha para que um dia seja tudo tão incorporado, tão transversal, que a Geré, né, não É. precisa existir. Mas acho que isso vai demorar bastante. Eu não acho, Luísa. Você acha que Eu não? acho que a gente tá num caminho, né? A gente tá aí com 20 anos da lei. Pois é. O fato da gente ter criado a Gerer dessa maneira não é nenhum brilhantismo meu, do Pedro, de quem quer que veio junto comigo, muito pelo contrário, a gente pegou a legislação, botou debaixo do braço, traduziu Sim. e colocou em prática. Mas é muito difícil, porque as pessoas não compreendem os desafios do ativismo dentro das instituições. Porque você ser pedra é maravilhoso. Eu tenho muita saudade de quando eu era pedra. Eu também, já fui pedra. Mas você ser vidraça, meu bem, né? Não é para qualquer pessoa mesmo, não. Então, e é muito difícil, né? Vem daí os nossos aborrecimentos. Uhum. E também gostaria que as pessoas entendessem que não tem nada no nível pessoal, não. Claro. É no nível do entendimento de que o racismo é estrutural e institucionalizado. Então, se eu não consigo reconhecer o avanço, eu tenho que entender até onde o meu discurso está contribuindo, caindo na armadilha para desarticular aquilo que está acontecendo, Uhum. né? Então, assim, quando a gente cria Gerer, primeira coisa, e as pessoas, ai meu Deus, você saúda, você não sei o quê. É óbvio. A Claro. gente pegou o histórico do Rio Escola Sem Preconceito, o Jaime Pacheco, que era o homem professor de história negro, que esteve à frente desse projeto durante 8 anos, até ele ser desarticulado em 2017. Né? Liguei para o Jaime, pedi orientações, pedi para ele me contar o histórico, o que ele via que precisava ser diferente daquilo que tinha sido construído antes, por que tinha sido tão facilmente desarticulado, Uhum. né? E aí o Jaime, ele mora na Serra hoje em dia, ele desceu a serra, ele trouxe um drive, entregou o drive na minha mão, com todas as pautas, todas as publicações, tudo do Rio Escola Sem Preconceito, a memória do Rio Escola Sem Preconceito, ele deu nas nossas mãos. Então, a todo momento, eu não tenho, assim, nenhuma vaidade, que eu acho que até é ridículo da minha parte se eu não fizer essa reverência, sabe? Claro. A Gerer, ela nada mais é do que um compromisso dessa secretaria cumprindo lei, então nada mais é do que a obrigação da Uhum. secretaria, e ao mesmo tempo ela é um amadurecimento de um processo anterior. Com certeza. Então imagine se eu... Ai, agora cheguei, gente, vou criar Gerer e tudo que tinha antes morreu. Ou então não tinha nada antes, Não porque também tem um papo tinha, desse, né? nunca tinha. Não existiu nada antes, eu estou inventando a roda. E ninguém aqui está inventando a roda, porque hoje a gente veio de um evento que a gente viu pessoas do movimento negro, assim, né, do projeto da Cor da Cultura, que, poxa, pessoas de muitos anos, né, de luta mesmo, de lutas seculares, né, e essas pessoas dando continuidade, e a gente só tá, tipo, pegando aquele bastão e tá dando continuidade. Daqui a pouco a gente vai passar o bastão, né? A gente espera que não. Mas a gente ouviu uma Lia Vieira, uma Cida Bento dizendo que quando elas eram meninas, lá na Marcha das Mulheres Negras. Exatamente. Então, olha o que elas estavam fazendo lá quando elas eram jovens, na marcha, tomando paulada, literalmente, para a gente estar aqui hoje gravando um podcast falando dessa experiência que a gente vive institucionalmente. Pelo amor de Deus, né?
Então, eu acho que assim, o resultado do primeiro ano da Gerer de aceitação foi muito porque essas pessoas da rede que nos conheciam, né, a Uhum. representatividade de todos os professores que compõem a Gerer, né, obviamente, abraçaram Sim, a Gerer. A gente sim. chegou num momento que as pessoas falavam: "Olha, essa gestão aí a única coisa maravilhosa que criaram foi a Gerer". Aí eu: "Ai gente, para, que mentira". Ai, "É sim, é bobeira. sim". Que bobeira, mas Ai, é que bobeira, verdade. mas é verdade. Não, e fora a equipe de milhões, né. Pois é, Equipe de essa milhões. equipe foi muito sonhada, ela foi muito pensada, não foi assim: Uhum. "Ai, vem quem quer". Não, não foi mesmo, assim, foi pensadinho, Estrategicamente, né. exatamente. Isso Estratégico. isso é uma coisa também, assim, Luísa, aí que eu entendi por que que eu estava lá penando lá na quarta CRE, aprendendo um monte de coisa administrativa. Pra usar Para usar no momento no momento certo, certo, né. na hora E certa. aí, até esse momento, eu não tinha ainda, assim, me constituído gerente. Mas eu sabia que eu precisava e aí eu tive, obviamente, eu tenho que saudar as chefias que eu tive, né, então até que eu sou muito observadora, Uhum. então eu gosto de aprender, eu observo as minhas chefias imediatas, então eu olhava assim: "Poxa, isso é bacana. Ih, gostei dessa organização, isso funcionou, isso deu certo. Isso aqui nem tanto, se fosse eu talvez faria diferente". E aí é isso, assim, Uhum. então eu fui, olha, a Gei, como eu disse que era a minha gerência dos sonhos, até a Uhum. Gerera eu falei: "Agora eu vou brincar, enrolar". Vou fazer do jeito, né, que eu acredito. Todas as pessoas são estudiosas né, da pauta, produzem, estiveram no chão da sala, sabem a dinâmica do dia a dia. Não Sim. tem a gente pensou nisso muito da questão da formação para que elas não fossem desarticuladas pelo racismo institucional em nenhum Uhum. momento, que elas não fossem silenciadas Sim, só pelo que elas são, né, então são importante. todos especialistas. E aí eu tenho que falar do meu orientador, né, que quando eu recebi a notícia e fui ligar para ele, falei assim: "Ih, Amilcar, ó, eu vou trancar o doutorado". Aí ele falou assim: "Não, você não vai trancar não, porque de tudo que a gente estudou do Uhum. movimento negro, do ativismo e tudo mais, em algum momento você vai precisar dessa chancela Sim. da universidade". E aí ele brincou e falou assim: "Em algum momento você vai precisar de arrogância acadêmica". Aí eu: "Ah, que nada, Mas será?". Gente, uhum. mas veio galopante. Ah, A já. arrogância acadêmica veio mais rápido do que eu imaginava, porque aí já eram as pessoas: "Eu acho que você tem que", eu com base em? Não, com base nos meus próprios conhecimentos. Não, seus Vozes próprios da minha cabeça. conhecimentos não são a DCNRE, não são a lei, não são, então desculpa aí, é assim, eu que sou especialista disso aqui. E aí isso é complicado, né. Mas você já gerente, pessoas vinham falar? E: "Ué, Luísa, você é gerente, as pessoas não vão lá te dizer o que que tem que fazer não?". Vão. Então, minha filha, essa é a nossa vida. Mas eu Toda hora, todo dia uma pessoa no Instagram: se oferece pra "Eu trabalhar. acho que a Gere", são 2 coisas. Se oferece para trabalhar na Geré, Aham, manda o isso é o currículo. sinal de que a Geré é uma ótima equipe. E a segunda coisa é: você Tem tem que, que. você tem Você que. tem que. E É, não aí é tem. um problema sério, não pode falar pra taurina que ela tem que ela não tem que nada. Mas, se tiver relevância, eu vou levar em consideração, mas não fala que eu tenho aqui não, que isso não bate bem. Tem que falar de uma outra maneira. Olha, Com jeitinho. não, eu não sou uma pessoa difícil de Não é conviver. não, não é não. Não é não, não é porque é minha chefe não, não é não. Se chegar, eu acho que eu não sou. Se Não, não é chegar não. pra mim e disser assim: "Cara, Joana, quer me ganhar? Tive uma ideia, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado. O que que você acha? Eu tô aqui pensando gente, me ganhou, não preciso nem falar mais nada, eu tô: "Ai, que maravilha, vamos sim, tarari tiriri". Eu sou muito mobilizada disso, de construir, assim. E aí Coletivamente, sempre. exatamente, aí quando já vem: Do tem que. "O meu projeto é maravilhoso". Você tem que ler, você tem que. Eu quero ganhar um selo de Jamila Ribeiro. Ui, check. Aí não dá. Você tem que fazer o meu projeto e chegar em todas as escolas. Eu falei: "Meu amor, não estou fazendo nem material didático chegar em todas as escolas. Quem sou eu na fila do pão
Aí eu não tenho que nada não, gente. Vem construir que vai dar bom. Agora, se vier querendo mandar em mim, aí não vai dar Dá certo. ruim, né? É. Mas assim, falando de trajetória, né? Aí você foi gerente da Geré. Aí, devido ao seu trabalho, que hoje até o Ferreirinha falou de novo. Foi hoje ou foi ontem? Devido ao trabalho dela, ela é coordenadora. Deixe ela. Deixe ela que ela é Deixe ela que ela é coordenadora. coordenadora. Então, ela coordena hoje 3 gerências, dentre elas a Geré. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente já tá caminhando pro Sim, final, e aí eu infelizmente. vou falar uma coisa Mas assim que eu me fale. preparei aqui, que é muito importante de dizer, né? É claro que essa questão da trajetória. Ah, lembrei de uma coisa, posso falar? Pode. O Renan, quando ele foi anunciar, Uhum. então, né, a criação da Gerere e tudo mais, ele disse assim para mim. Ele falou assim: a gente queria, ali que eu soube, né, que estava num processo seletivo, e ele queria uma mulher negra Uhum. que tivesse capacidade técnica e a formação para tocar esse trabalho. E a trajetória na rede? Não necessariamente, Não? porque ele estava conversando com as pessoas de Uhum, de outros fora. dos movimentos sociais e tal, das consultorias, Ah, né? legal. Não éramos só nós da rede que Uhum. estávamos ali nesse processo, não. Entendi. E aí ele disse, a gente queria, esse era o perfil, mulher, negra, capacidade técnica, conhecimento. E aí a gente encontrou você, mulher, negra, com capacidade técnica, o conhecimento, a trajetória na rede, Uhum. né? Que esse o plus, né? E brilho no olho. Quando você fala da Ererra, você fala apaixonada. E quando você fala dessa rede, você fala dessa rede apaixonada. Então, aquilo ali para mim foi tipo o melhor reconhecimento que eu já poderia ter recebido na largada. Porque vocês que nos acompanharam até aqui, vocês podem perceber, né, pela minha história, eu vinha sempre num lugar de coadjuvante. Sim. E aí a tomada de consciência de quem eu sou, de qual é o meu propósito, a terapia, De ter essa questão do merecimento também bem consolidada, né, de porque isso é entender que. Porque senão. importante. Lembra que eu falei que eu ficava assim, nossa, as coisas nunca acontecem para mim, não demora. Até acontece, mas demora, nunca Uhum. é o que eu quero, na hora que eu quero. Então, foi muito importante a hora que, assim, gente, agora eu vou para conversa com essa teca daí. Tereza Pontual, gente, pelo amor de respeita a Respeita minha ela. chefe. Maravilhosa, com quem eu aprendi muito, sabe muito. E aí eu fiquei, sabe, essa hora, tipo assim, aquela respirada. Eu mereço. Eu cheguei até aqui. Eu tô construindo isso. Então, assim, se eu puder dizer alguma coisa para as pessoas agora, né? Por favor. Nós, já que nós não somos herdeiras, É. já que a gente não vai receber nada de mão beijada, tenham a dimensão de que essa liderança ela precisa ser construída. E aí também não eu vejo uma galera, Luísa, sentada na cadeira esperando Esperando chegar. baterem na porta. Isso não vai acontecer para quem é preto, principalmente. E aí, assim, é aquele ditado, né, que eu não sei muito bem, mas que a ideia é que a sorte quer nos encontrar trabalhando. Exatamente. Então, a todo momento da minha vida, eu sempre trabalhei muito, sempre estudei muito e sempre tive conectada nas pessoas. E, então, assim, eu mereço sim, né? E aí chegou esse desafio e, obviamente, eu não estava preparada. Que a gente acha que vai ter que se preparar para esse belo dia que você vai ser Eu já chamado. fiz o curso, mas cara, não. De alguma maneira, a minha trajetória estava. O meu sentimento era. Sabe aquela coisa do fez um sentido? Como se minha vida toda tivesse sendo desenhada para me preparar para esse momento. É assim que eu sinto, né? E aí também foi um meu momento de explosão. Eu me joguei ali, com tudo.
Então, assim, fui muito criticada. Ai, é só a SME que é a sua vida. Ai, é só a Geré a sua vida. Ai, Joana, a SME não é minha vida, não. Sabe? Aham. E eu olhava assim, desculpe, foda-se. Também não é a minha. Se você tá achando que é a minha, né? Se você tá achando Aham. que é a minha, eu só lamento porque você não tá conseguindo me enxergar, você não faz nem ideia de quem eu sou. Gente, Mas eu entendi que aquela era a hora certa. claro. A pessoa certa na hora certa para fazer o que tinha que ser feito. E eu me joguei legal e me estrupiei toda. Buf, toda ralada, mas tá aí. Toda ralada. E aí o povo na rede social vê a foto lá, né? Meu Com as close. autoridades. Ai, que linda! Ai, queria tanto uma vida assim. Toda hora. Queria não. Mal sabe que meia-noite eu tô aqui no Instagram chorando de ódio. Mas é assim, vou postar, tem que postar. Sabe por quê? Esse é o tem que. Aí sou eu que digo pra mim mesma. Porque as pessoas têm que ver que a gente tá trabalhando. Porque a gente sabia que eu sabia que iam falar tudo da Geré. Mas não podem dizer que a gente não seguiu trabalhando. Que a gente trabalhou e a gente trabalha muito. Gente, Muito. gente, trabalha mesmo. Gente, só um parênteses, né? Eu hoje fiz a maquiagem pra gravar, né? Desde cedo. Aí minha maquiadora, a Cleide, Luísa, a tua olheira tá maior. Falei, claro, gata. Trabalhando desse jeito. Nem te conto. Nem te conto. Passa o corretivo, taca a reboco aí. Porque é isso que a Jana tá falando, é muito trabalho. Né? E a gente não tem só vida da SME não, tá, gente? Quem pensa isso também, problemas, quem tá pensando isso. Mas a gente tem vida, a gente gosta de sair, a gente gosta de tomar nossa cervejinha, a gente gosta, a gente é gente da gente, entendeu? Não somos fadas inacessíveis, né? Vocês podem encontrar a gente nos barezinhos da vida, mas a gente rala pra caramba. Mas aí eu digo isso assim, Luísa, não é porque eu vou receber um prêmio de Jamila Ribeiro. Não Mas é é porque também eu acho que as pessoas perdem um pouco uma noção de olhar para essa ilusão, que é o recorte da rede social, do imaginário que elas têm na cabeça delas, de que tá fora da sala de aula. É glamour. É o cachorrinho de echarpe, né? Não tem nada de glamour. E é muito difícil, porque a nossa trajetória como professores não nos preparou para estar numa mesa de negociação com um cachorro grande. Verdade. Então, tem todo um movimento que eu tive que fazer de aprender a hora certa de falar, o que falar, para quem falar, com quem compartilhar coisas, com quem não compartilhar, com quem, sabe? Quem acionar, Então, né? assim, a minha cabeça é aquele meme da Nazaré. Eu tô aqui, eu tô fazendo cálculo, logo eu da letra. É uma negociação que é muito difícil, é tenso, é cansativo. Tem dia que a gente sai do trabalho morta, né? E quanto mais longe da sala de aula a gente tá, mais morta a gente fica. E aí que eu acho que também é uma outra crueldade que fazem com a gente, nesse sentido de, se a gente não estiver lá botando a cara, quem é que vai estar? Então, já que a gente tá lá, também, ai meu Deus, sabe? E aí eu tenho que dizer assim, tenho que agradecer demais a esses meus quilombos, porque são eles que me mantêm. Então, um dia que eu tenho, né, 5 reuniões, uma atrás da outra, que eu não almoço, que eu só vi, que eu passo o dia inteiro tomando café, e que eu, né? Ela e Paula. E isso aqui, tensão e dor e tudo. Chega no final do dia, eu recebo um relato de uma creche que está fazendo um trabalho lindo, uma foto de uma criança linda, uma foto de um vídeo das crianças contando as histórias, dos livros que a gente comprou chegando nas escolas, dos professores pedindo e muitos, né, na página da Geré. A gente recebe muitos comentários dos professores. Cara, que bom, eu sei que vocês não vão conseguir mudar o mundo, mas já fez diferença demais para mim, porque aí, quando eu era voto vencido aqui na minha escola, a Joana, que era voto vencido, né? Então, eu era voto vencido, aí eu vou e falo,
Ah, mas vocês já viram o que a Géria postou? Ó, querida, Exatamente. é crime, hein, querida? Se liguem. E nanana. Então, como de alguma maneira a gente consegue fortalecer as pessoas que estão no campo. Sim. Eu acho que a gente tem que parar com essa ideia de ficar projetando um sonho que a gente nunca vai alcançar e começar a valorizar os passos que a gente está dando aqui agora, porque a gente precisa consolidar esses passos para poder alcançar esses sonhos que são maiores. Uhum. E aí é nesse sentido, quando o Renan vira para mim e fala assim: Jô, olha, você, como gerente, demonstrou que você tem capacidade de articulação que é além do papel de gerente. Muito bom. Então, eu quero que você assuma a coordenadoria. E não me fala nada agora. Estava ele e a Teca na mesa. Eu e Teca queremos que você assuma a coordenadoria. E eu assim, não me fala nada agora, depois eu vou te dar uns dias para pensar, e você vem, tarará. E aí eu fiquei 3 dias, assim, sem dormir. Meu Deus. Mais 2, porque foram 5 dias que ele me deu. Mais 2 Deu. dias com dor de barriga. Lá fui eu, mais uma vez, escrevi no meu Tá caderninho. tudo guardado, né? Esse Tá caderninho tudo guardado. de Escrevi no ouro. caderninho. E aí eu falei para ele: olha, Renan, eu fiz um desenho Uhum. da Geré no tempo da gestão, né? Sim. De 21 a 24. Uhum. Se você me tirar agora, eu não sei se eu te entrego o 24. Uhum. A não ser que você deixe eu escolher o gerente. Né? Jogou ali negociando, tá certa. Pois é. Uma outra coisa é que a coordenadoria já tinha passado por algumas mudanças, Uhum. né? E aí eu falei para ele: você não vai me tirar daqui para daqui 2 meses você falar: não, Joana, você não serve não, né? Você fez, Ih, né? gente, não era para contar essa. Contou isso. Mas, enfim, É né? só o secretário de educação. Só o secretário de E ela- educação. Não, mas eu disse assim para ele: olha, que eu não queria assumir o desafio da coordenadoria, Uhum. porque eu estava muito comprometida com esse Sim. trabalho. Eu queria esse trabalho. E você Queria queria até o realizar final. isso. E aí ele, que é inteligentíssimo, malandramente, me disse: Joana, mas você não está saindo da frente desse trabalho. Você Uhum. está se tornando a coordenadora da área. Então pensa que a grande dificuldade que a gente tinha era articular com as gerências dentro da nossa própria coordenadoria. A gente conseguiu, como gerência, articular com secretarias da prefeitura, mas não conseguiu articular com a gerência de dentro, Uhum. né? Então, se vocês tiveram, se você teve essa capacidade, agora o que eu quero de você é estruturar essa coordenadoria, de fato, e que você faça essa transversalidade dentro e continue fazendo fora. Fora. É isso que eu quero. E eu acho que você vai ter nosso total apoio, eu acho que você tem plenas condições. E eu também entendi nesse momento um chamado, Uhum. sabe? Eu não tô aqui, ó, não tô aqui para jogo. E aí eu lembrei que quando eu estava gerente e eu queria fazer algumas coisas, eu não conseguia fazer, porque eu não tinha o apoio dos meus superiores. Então, uma coisa que passou na minha cabeça foi: a gerente vai ter meu apoio total. Exatamente. Você vai estar E dentro da sua coordenadoria, E né? aí eu vou Você conseguir coordena. garantir esse espraiamento, né, essa Sim. capilaridade ainda mais, né, e continuar articulando isso. E aí mais uma vez ele me deu total voto de confiança, é isso. Você entendam que, assim, a importância para mim não é do cargo, Uhum. mas é da implementação da política de equidade na rede. Uhum. E desse lugar eu não abro mão de estar, não importa que seja. E aí eu também, pela primeira vez, me senti muito confiante de colocar o que eram condições para mim. Uhum. Então, algumas pessoas às vezes imaginam: ai, meu Deus, subiu, desceu, rolou, ganhou mais ou ganhou menos, saiu da frente ou não saiu, não sei o quê. Eu só lamento. Da política de equidade étnico-racial da rede pública municipal de ensino, enquanto eu estiver ali dentro, eu vou estar. Beijo nas crianças. E aí, a gente, então, né, aceitei esse desafio, achei que também era uma oportunidade, né, de dar continuidade. Já tem o quê? Já tem 1 ano.
Já tem mais de um ano. Já tem mais Já de um tem ano. mais de um ano. Passou rápido. Né? E aí a gente tem lá a gerência de projetos pedagógicos extracurriculares, a gerência de educação integral, a gente tinha antigamente a gerência de leitura, também mudou o escopo, agora ela está numa outra coordenadoria. E a gente está lá com um desafio muito grande, que continua sendo o desafio da Gerer, que é isso que vai ao encontro do que a professora Petronília falou no evento que a gente teve agora, né, do MEC. A Gerer não é um projeto, Não, a Gerer não é um teminha, não é. a Gerer não é, um dia da herança africana, Não é. não é o Não é um desfile da evento. beleza negra, não é a culminância dos Não é a povos culminância. indígenas. Ela é uma política que se articula nos eixos e que tensiona todas as áreas. E agora, como coordenadoria, além das áreas da subsecretaria de ensino, a gente também está articulado com a subsecretaria de gestão, a subsecretaria de articulação em rede, né? Sim. A coordenadoria de infraestrutura, enfim, né? É sobre isso. É sobre saber isso. o dado étnico-racial que está lá na matrícula, tem que alimentar o dado que é do desempenho que está na avaliação, e isso também tem que gerar um dado raça-cor desempenho cruzado para gerar. Exatamente. Então, às vezes, assim, as pessoas não. Eu sei que a pauta ela é urgente e a Sim. gente tem um imediatismo. A gente quer muito fomentar isso que está na sala de aula, mas eu vejo que a gente já está fomentando bastante na sala. A gente já tem um corpo de professores fazendo dos seus jeitos, Sim. buscando e tudo mais. Só que enquanto a gente não impactar o lugar da tomada de decisão, a gente ainda vai continuar reduzindo a ERER à formação. Exatamente. Formação e projeto. E não é E isso que não a é gente quer. isso. Não. Então, assim, quando eu penso em desistir, que é todo dia, Para só louca. eu fico pensando que, de alguma maneira, até onde a gente puder, a gente tem que estar impactando, incomodando esses lugares da tomada de decisão. Mas aí, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando diretamente no que, para mim, é o que mais interessa: as nossas crianças. Com Porque certeza. tem gente que não tem essa visão, né? De que, você tá ali e tal, você é gerente, você é coordenador. Nosso foco, gente, são os nossos alunos que estão lá na ponta, que precisam realmente ter essa educação de qualidade, e que eles se vejam, e que eles se sintam representados, e que eles tenham essa autoestima que você fala da Luísa Mandela, mas a minha autoestima foi uma autoestima construída. Eu não nasci com essa autoestima maravilhosa, porque a escola também não me proporcionou eu conhecer a minha história, né? Eu me ver positivamente nos espaços, e é para isso que também, não só, mas também a Geré existe. Para que aquela criança pretinha que tá lá, não sei aonde, lá na Maré, não sei, ela se veja, não fique vendo neve o ano inteiro, né? Ela se veja enquanto uma potência, enquanto uma produtora de conhecimento, enquanto uma criança que tem história. Então, não é, a gente não está trabalhando para o nosso ego, né? Para a gente ser closeira bonitona em Brasília. A gente está lá em Brasília, mas a gente está pensando nas crianças. Exatamente. A gente estava lá resolvendo vários pepinos no WhatsApp. Opa! A parte ninguém sabe, né? Já. Não, os bebês. Mas sabe o que é muito importante, Luísa? Que assim. Eu tenho que dizer isso, né? Eu fui uma ex-aluna da rede. Uhum. E eu tenho uma peculiaridade da minha trajetória, é que eu estudei na escola particular até a quarta série, né, agora o quinto ano. E foi nessa escola, do maternal, com 3 anos de idade, até, né, ali os 10, 11 anos, né, do quinto ano, que eu sofri as maiores violências da minha vida. Os maiores apagamentos, as maiores dores. E que, obviamente, né, o silêncio me foi ensinado a silenciar, né, como é a própria tese da Eliane Cavalheiro, né? E fui silenciando isso, e quando me descobri como uma mulher negra e fiz todo esse resgate de memória, eu surtei, real oficial. Eu fui falar para minha mãe, tipo, onde é que você estava que você não viu? E é claro que, poxa, minha mãe pensando que é uma família, né, que venceu pela educação, com muito sacrifício, fazendo um sacrifício gigante para pagar uma escola que ela achava que era a melhor oportunidade para os filhos, ela sequer poderia imaginar que a gente sofria racismo, violência, apagamento dentro desse espaço.
Eu entendo ela Né? também, é outra Eu, geração. eu cheguei num ponto que só com a terapia eu fui entender que eu não gostava do meu nome porque eu lembro da professora da primeira série me gritando, São coisas que ficam, né, cara? entende? Porque tinha outra Joana na sala, que era o sobrenome, e o meu nome é Joana Elisa, então ela me... Joana Elisa! Sabe? Nossa. E aí, sabe que você não entende? E quando eu fui salva pela escola pública. Uhum. Porque quando eu fui para a escola pública, eu não era mais a única na sala preta, né, menina preta. Eu tive minhas primeiras amigas dentro de escola. Eu recebi meu primeiro elogio como aluna. Eu fui tudo nessa escola. Eu fui representante de turma, Ai, que eu legal. fui ajudante na sala de leitura, eu fui ajudante na sala da minha irmã, que ela é mais 6 anos mais nova do que eu. Então, eu Aham. saía da minha sala, ficava lá na sala ajudando a professora dela, ensaiar a turma, né, essas coisas. Organizadora do passeio, a Que organizadora, legal. a chata que anotava o nome dos bagunceiros pro professor. Minha letra era muito bonita na época, redondinha e tal, eu escrevia no quadro. Então, esse protagonismo, Que né, bacana. eu vivi na escola pública, não tem como eu não ser grata a esse espaço, Claro que não. né. E aí também esse espaço era uma escola na comunidade ali, né, ali em Vila Isabel, próxima da Mangueira. Foi aí Uhum. que eu me tornei mangueirense louca, porque a escola tinha isso de todo início de ano, primeira semana, a gente aprendia o samba, estudava aquele enredo, Que todas as massa. disciplinas, língua portuguesa, história, geografia, ciências, puxavam coisas do enredo. Eu acho que eles queriam, tipo, criar uma ponte, mas Uhum. não necessariamente tinham uma consciência de que tinha um desenvolvimento antirracista nisso, Aham. mas eles conseguiam mobilizar a escola Que toda, os massa. alunos, a maioria dos alunos era da Mangueira da Manhã, então eu era maluca para ser da Mangueira da Manhã. As meninas sambavam lindamente, eu engano. Eu sou, como a Lusa diz, Abstrata? um pouco levemente Não sabe abstrata, ah. faço só carão. E então, assim, foi muito essas vivências de estar entre pares e ser positivada, foi toda a diferença para mim, porque foi nessa escola que uma pessoa virou para mim, né, uma professora, e falou: "Joana, você seria uma boa professora", e eu queria ser jornalista na Uhum. época, né, eu só fui fazer normal porque eu queria pagar meu pré-vestibular, e aí depois eu me apaixonei, né, já estava lá no normal, já estava lá louca por criança, mas assim, minha atuação como servidora é muito no sentido de devolver para essa escola aquilo Maneiro. que ela que trouxe para mim, sabe. Então, hoje a gente no evento encontrou a professora que estava fazendo um trabalho de literatura na escola que eu estudei. Ai, Cara, gente, vocês têm que noção? lindo, né. Então, assim, tá chegando na escola que eu estudei, que já foi boa para mim, imagina o quão melhor ela pode ser agora, tendo um aporte da Geré, um respaldo institucional. É o respaldo, isso é muito importante. Porque quando você foi anunciada como gerente, eu também chorei, acho que todo mundo chorou por isso. "Caraca, a gente vai ter um respaldo agora, a Joana tá lá, a Gereva foi criada, a gente não tá mais sozinha", porque é isso, cada uma em seu espaço, fazendo a sua parte, se sentia solitária naquele espaço, mas tendo uma gerência que respalde a prática, nossa, quase que eu derrubo. Isso é fundamental. Agora, Joana, assim, pra gente acabar, finalizar, infelizmente, mas você vai voltar, tá? Gente, a Joana vai voltar. A Mandela pode, com certeza. Eu votarei. Ela voltará. Eu queria que você, assim, fizesse suas considerações finais, né? E desse, assim, uma mensagem de incentivo para quem pensa em, sei lá, quem não se enxerga como liderança, né, o que que você diria para essa pessoa que de repente está nesse processo de se enxergar enquanto uma pessoa merecedora, enquanto uma pessoa capaz, diante de tudo que foi falado aqui, o que que você diria para essa pessoa, assim? Ou para a Joana mesmo do antes do "eu mereço ser a líder", o que que você diria para melhor pergunta, o que que você diria para essa Joana lá de trás? A Joana de hoje. Pô, aí tu me quebra. Eu já estava aqui com várias Não, coisas. para você mesma, o que que você diria? Ai, nossa, eu sou muito grata à minha história, sabe, porque eu também eu acredito muito no orixá tempo, e as coisas acontecendo no momento que elas têm que acontecer. As coisas que aconteceram na minha vida, elas
precisavam que eu tivesse passado por tudo que eu passei e Sim. amadurecesse para estar né, para chegar aonde eu cheguei até esse momento. Uhum. E talvez eu gostaria de dizer para Joana para ela não sofrer tanto, porque ela sofreu. Hum. Ai, amiga. É fogo, né, cara? A gente sofre, a gente se cobra. A gente tem uma É, autocobrança também eu e sabe, Luísa, eu sou uma pessoa, assim, que imensa. eu sou incapaz de minha oração é muito engraçada. Oração engraçada é ótimo. Como é que é a oração engraçada? Eu sou incapaz de pedir uma coisa, Ui. sabe, para as minhas lideranças espirituais. Eu agradeço muito, eu sou muito grata mesmo, mesmo. Que mais? Porque a vida é tão difícil para tanta gente, eu me sinto tão privilegiada em muitos aspectos, eh, eu tenho uma família que me apoia incondicionalmente, eu tive a oportunidade de construir essas relações nesses terreiros, pessoas que me acompanham e que não dormem, são vigilantes comigo. Eu que falho com elas, eu que como vou dizer, que desmarco o rolê. Aham. Mas as pessoas elas são incansáveis, assim, vigilantes comigo. "Ih, vi tua cara, ó, vi tua postagem hoje, tu não tá com cara boa, que foi? Ó, aguenta firme que a gente precisa de você". Ó, mas aquela Joana não sabia que tinha um poder. Uhum. E esse poder não tem nada a ver com ser Beyoncé e luminosa, não sei Uhum. o quê, mas é de a gente precisa acreditar na gente mesmo, então é tão difícil. Muito. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida procurando respostas fora de mim, que estavam dentro. Sei que esse papo é super terapêutico, parece fácil, Mas não é não. mas, cara, eu tenho que dizer, não é. Não Então, é. assim, quem puder, né, quem tiver a oportunidade, busca se conhecer, de fato, se olhar, né, não importa, não precisa ser terapêutico, psiquiatra, psicólogo, não, mas se um ponto onde você pode se conectar, olhar para si mesmo, ser generoso consigo mesmo, Sim. não ser tão autocrítico, né, para você também saber lidar com esse momento que bate a insegurança, né, a impostora, a usurpadora. Opa. Eu uma outra coisa, assim, eu fui criada para agradar as pessoas, porque como eu não era um padrão de beleza, não era um padrão de altura, eu não era daquele círculo em que eu vivia, Uhum. eh, eu achava que eu não podia me posicionar para as pessoas gostarem de mim. Uhum. Então eu queria muito aí eu acho que é aquela coisa que você se abaixa demais Uhum. e aparece, né, o fundilho, você Uhum. para agradar as pessoas, eu tinha uma gana de agradar as pessoas e eu desagradava a mim mesma. Então hoje eu exercito, né, em alguns momentos me doem, Uhum. em algumas situações a gente perde as pessoas pelo caminho. Mas eu também hoje antigamente eu ia ficar: "Ai meu Deus, eu vou atrás da fulana, a gente não pode ficar brigada, Renata Francis". Ai, meu Deus. Eu vou ter que mandar esse pódio pra gente, esse episódio, Renata ela foi Francis é um citada umas problema na minha 10 vida, vezes né, a gente já. já brigou várias vezes, no momento vamos fazer as pazes? Aí, ó, gente, Renata Francis, vai fazer as pazes com a Joana. A Joana que juntou nós duas, agora eu que vou juntar vocês duas. Tomem vergonha na cara, mas vou falar do meu jeito. Tomem vergonha na cara, vocês duas, vocês já tão velhas já. E vamos fazer as pazes, que Eu eu não tenho não, paciência pra gente, é ela que é vocês. doida. Mas enfim, Ah, voltando à brincadeira. não, eu tô A brincando, não. Vou gente fazer as tá, pazes. assim, ficava, ai meu Deus, não sei o quê. Então hoje em dia, tipo, pô, cara, você quando não tem nada mais poderoso do que você saber quem Uhum. você é, Uhum. o que você quer fazer, para que você nasceu, qual a tua função nessa Qual a vida, missão, qual a né? tua missão nesse rolê.
Então, assim, às vezes eu vejo que as pessoas têm uma preocupação de criar umas imagens sobre quem é o outro. Uhum. Ah, Luísa, a Joana, ou não sei o quê, não sei o que lá. E você não vai corresponder aquilo, assim, porque Não. você. Então, assim, eu entendi qual é o meu rolê, Uhum. né? E eu posso falar que, gente, eu nasci para ser isso, para estar ali no meio, para unir pessoas, para conectar, para ser o recheio do traquinas. Eu sou muito obstinada quando eu quero uma coisa, eu não descanso, É. enquanto eu não É alcanço o que verdade. eu quero. Eu fico aqui fazendo a bobina, eu canto minhas músicas, mas eu não perco o foco do que eu quero. É, E, muito focado. né, e eu sei que eu vou alcançar. Eu sou realmente, assim, obstinada. E eu acho que, assim, a minha missão é abrir a porta, não é sentar na cadeira. E eu espero que quem esteja ao meu lado entenda que Uhum. pode passar, porque eu tô feliz, porque eu já fiz meu papel. Você já abriu as portas, né? Já abriu os Eu já caminhos, fiz meu né? papel. Ah, que E eu só lindo, quero amiga. continuar caminhando junto. É isso. Ai, gente, a Joana é muito emocionante, cara. A Joana é demais, gente. Gente, olha, assim, eu só tenho a te agradecer, primeiro, pela oportunidade mesmo, assim, né, finalizando o pod, mas pela oportunidade de você ter confiado em mim, a Geré. Eu sei que pra você, a Geré é como um filho. Eu sei que é. Então, é tipo assim, você tá entregando um filho pra mim. Então, eu tento ali, né, nesse pouco tempo que eu tenho, dar o meu melhor, porque eu sei que é muito, muito caro pra você. Então, assim, eu tenho só a te agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer por você abrir caminhos, sim. Agradecer pela sua generosidade, porque você é uma pessoa generosa. Você não é aquela pessoa que tem o ego. Não é. Então, te agradecer. Agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui, porque eu sei que você trabalha pra caramba, né? Nós trabalhamos pra Nós trabalhamos caramba. pra caramba. Mas eu acho que você, né, tirar esse tempinho aqui pra vir aqui falar pra minha audiência que te admira, e não é pouco, é muito gratificante. E é isso, eu espero que a gente siga junta, independentemente de. Você entendeu, né? Independente. Eu acho que a gente tá aí pra seguir juntas e construir caminhos e dar continuidade ao que nos foi dado enquanto legado lá atrás, lá dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, né? E que a gente siga aí caminhando e trazendo mais gente com a gente, né? Então, te agradeço muito, muito obrigada pela participação aqui no Mandela Pod, tá? Eu espero que você volte. Gente, eu não tô brincando, a Joana vai voltar. E é sobre isso. E assim eu encerro aqui, né? Mandando um grande beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Eu falei que a Joana vai voltar, e é verdade, mas ela não vai voltar sozinha. Tchararam. Mistério. Mistério. E assim eu encerro aqui o episódio do Mandela Pod. Muito obrigada, Jojo. Obrigada, Lu. Te amo. Também te amo, amiga. Tchau, tchau, gente. Yo, Neil.